prazer participar dessa iniciativa da Fundação Perseu Abramo, de formação e reflexão sobre o que significa a comunicação no período atual. Bom, eu queria primeiro abordar a questão, para mim, fundamental da nossa compreensão do tempo atual. E essa função e esse debate, para mim, é o debate que nós precisamos fazer sobre qual o papel, qual o significado e qual compreensão nós temos sobre as redes sociais. Evidentemente que quando nós falamos sobre comunicação, né, nós temos que ter um olhar multilateral, porque nós estamos tratando de um tema altamente complexo. Eu quero deter a minha fala, como a provocação é sobre fake news, eu quero deter a minha fala sobre a compreensão que nós temos sobre redes sociais, sobre quais os métodos que os nossos adversários utilizam e algumas saídas para nós enfrentarmos. Primeiro, eu acho que nós, durante um período largo, nos equivocamos com relação a qual o significado das redes sociais. E nós imaginamos que aquele espaço era um espaço de comunicação, exclusivamente. E de uma comunicação tradicional, tal qual nós fazíamos antes nos jornais, nos boletins de rádio, o esforço que nós fazíamos nos nossos mandatos com aqueles jornais, relatórios, prestações de contas. O equívoco reside, na minha opinião, na forma que nós entendemos esse espaço das redes sociais com as suas múltiplas plataformas. As redes sociais, elas têm uma alteração importante, significativa. Elas são um espaço de construção permanente de opinião e não de reprodução de opinião. Se a gente compreende esse espaço como um espaço de formação de opinião e não de reprodução de opinião, nós entendemos que ele é um espaço em permanente disputa de ideias. Eu aqui não falo sobre os bots, não falo sobre as fake news que falseiam a realidade nas redes sociais, tal qual o financiamento privado falseava a representatividade no Congresso Nacional, certo? Então, às vezes as pessoas não diziam, o Congresso é a mera representação da vontade popular. Não, era a tradução da vontade popular a partir do financiamento privado de campanha. Então, é evidente que fatores múltiplos incidem na formação de opinião nas redes sociais, mas é fato que esse é um espaço de formação e não de reprodução de opiniões. Eu digo que esse é um elemento importante porque, para mim, é essa interpretação equivocada que faz com que nós olhemos a realidade com o óculos errado. É essa interpretação equivocada que fez com que a maior parte dos dirigentes partidários do nosso campo político imaginassem que era impossível Jair Bolsonaro se eleger presidente da República, porque usavam o óculos da interpretação da realidade que levava em conta partidos nacionais e tempo de TV, apenas para pegar dois exemplos do que nós erramos, ignorando que o tempo de TV era livre na internet, né, e que a nacionalização da atividade política também acontecia a partir de grupos de interesse nessas redes sociais. Bom, corrigido esse posto essa primeira interpretação, né, de que as redes são uma espécie de Assembleia Popular Permanente, né, com as ressalvas que fiz sobre as condições em que essa Assembleia acontece, para mim é importante que nós retomemos alguns princípios que foram colocados de maneira muito clara num livro do Giuliano da Empoli chamado Os Engenheiros do Caos. Eu fiz esses dias uma conversa com o Giuliano nas minhas redes sociais, no Clube do Livro, sobre essa obra. O Giuliano, o que fala o Giuliano nessa obra, né? O Giuliano resgata a ideia de quais os eixos que norteiam a ação da extrema-direita e da construção do algoritmo no mundo de hoje. E para mim é importante que nós resgatemos esses eixos para refletirmos sobre a nossa ação. O que diz o Giuliano para a gente? O Giuliano nos diz que essas redes são construídas a partir de uma agenda própria. Então, esse tema da agenda é um tema altamente importante, é o que os norte-americanos chamam de agenda setting, né? A construção da agenda, o protagonismo da agenda, quem escolhe aquilo que é relevante, né? No jornalismo tradicional nós falaríamos isso. Bom, essa escolha do que é relevante, a construção da agenda pelos nossos adversários, é um dos temas mais importantes para a nossa reflexão política. Depois eu posso falar sobre ele. Os itens 2, 3 e 4 colocados pelo Giuliano dão conta dessas características que fazem com que essas lideranças da extrema-direita soem antissistema, outsiders, né? Pra gente essa era uma equação muito difícil de montar durante o processo eleitoral, porque nós rebatíamos a acusação de que o Bolsonaro era um outsider
com argumentos objetivos, quando na realidade essa era uma construção da subjetividade. Então era a ideia de que ele era um outsider porque ele era voluntarioso, né? Porque ele dizia que ia resolver o problema independente, por exemplo, do marco legal que incidia sobre determinado tema. Então, essa ideia de ser um outsider, construída a partir da ideia de uma certa de ser voluntarioso, né? E de um espírito, da ideia de que é, né, no caso brasileiro, de uma ideia abstrata, mas de que é a liderança, né? Um projeto altamente personalista, dão conta de uma parte da construção da vitória dos nossos adversários no mundo, né, no Brasil e no mundo. E a quinta questão é a organização, então, agenda, ser um outsider voluntarioso e com um projeto personalista, a ideia de que é um líder capaz de resolver independente das regras, né? Então, a combinação entre líder voluntarioso e outsider. E a quinta questão é a organização que o algoritmo impõe da sociedade a partir de tribos, que é o que nós chamamos de causas, né? E alguns no campo da esquerda, de forma pejorativa, chamam de pautas identitárias, né? Mas o Giuliano da Empoli trabalha isso a partir da ideia de tribos que se deslocam, minorias que se deslocam, comunidades que se deslocam de forma independente uma das outras, conectadas a partir dessa liderança. Então eu dou um exemplo para vocês bastante claro no caso brasileiro, que é a ideia, por exemplo, de que uma parte grande dos seguidores de Jair Bolsonaro, né, se identificam com a pauta da caça, liberação de caça, né, caçadores de javalis, teve aquele episódio da onça pintada morta, né, com um caçador sentado em cima. Do outro lado, nós temos uma turma que se organiza e que se coloca na pauta do Bolsonaro em função da ideia de que as pessoas de esquerda permitem a sacralização de animais nas religiões afro, ou seja, de um lado os protetores, de outro lado os caçadores, né? E eles não conseguem enxergar um ao outro, porque entre eles há algo que costura, que é o bolsonarismo, que é a ideia de que nós somos inimigos das agendas que eles defendem. Por que eu listei esses itens do Giuliano da Empoli? Porque eu acho que a nossa principal preocupação na comunicação deve ser o resgate da agenda. O resgate da agenda com uma disputa no campo da subjetividade a partir das comunidades que se identificam conosco, né? Então, esse debate que fazem entre defesa dos trabalhadores e identidade das trabalhadoras, dos trabalhadores, é um debate inócuo, né? Porque nós precisamos organizar a nossa pauta em defesa da democracia e antifascismo a partir daquilo que sensibiliza, que toca as pessoas que estão nessa grande luta. Qual a nossa costura? A nossa costura entre as comunidades é a defesa da democracia e o fato de nós sermos antifascistas e de defendermos o direito da maior parte do nosso povo. Mas nós não podemos negar ou dizer que as pessoas não podem se organizar nesse nosso projeto a partir das suas dores e das suas causas pessoais. Então vejam, a causa das mulheres, dos homens e das mulheres negras, né? E como nós conseguimos costurar isso com as pautas gerais, como é, por exemplo, a renda básica emergencial. Para mim, desde 2016, esse é o primeiro momento que nós estamos resgatando a agenda para o nosso lado a partir das grandes manifestações e do debate sobre manifestar-se ou não em defesa da democracia. Mas a agenda é a defesa da democracia, né? Então, há uma alteração aqui no campo da agenda e do reconhecimento de que não há uma contradição entre partes, né, minorias e a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento. Por fim, qual é o papel das fake news nisso e como nós podemos enfrentar o tema das fake news? O da Empoli fala algo que a mim me encanta, que é a ideia de que nós não podemos desmentir fake news com o dedo em riste, como se fôssemos aqueles que sabem tudo. Nós precisamos, na minha interpretação, companheiras e companheiros, diferenciar aqueles que produzem fake news, que fazem parte da estrutura do gabinete do ódio e dos gabinetes do ódio. Atentem para a linguagem de vocês, não existe um único gabinete, existem gabinetes estaduais, descentralizados, também feitos para destruir a nossa ideologia a partir da destruição das nossas reputações, o ataque às nossas ideias a partir do ataque dos indivíduos. Tinha gente que não entendia isso, né, que achava que a culpa era de quem era vítima das fake news, como era o meu caso. Mas vamos lá, o que a gente pode fazer? Primeiro, na minha interpretação, é conseguir diferenciar quem produz de quem acredita. Certo? Isso é importante porque quando a gente diferencia, a gente se aproxima de quem acredita e pode transformar
a interpretação daquela pessoa sobre a realidade. A mera hostilização dessas pessoas não nos levará à construção de uma nova maioria que devolva o Brasil para o povo brasileiro. A segunda questão, para mim, é a pedagogia política, né? A ideia de que nós devemos criar uma cidadania digital. Nós temos marco legal para fazer, nós temos um debate sobre legislação, nós temos um debate sobre rastrear o dinheiro sujo que financia as fake news. Essa é uma pauta. Mas para a maior parte do povo, a pauta é ensinar a checar as notícias falsas. São procedimentos simples que pessoas muito importantes da política ainda não sabem fazer, né? Então, às vezes a gente fala assim, fake news é o povo. Não, gente, não tem relação com escolaridade, não tem relação com relevância política, é um fenômeno que tem atingido a todos e a todas, né? Eu recebo o compartilhamento de notícias falsas, de informações equivocadas de pessoas das mais variadas. Então, é preciso, na minha interpretação, construir procedimentos simples que ensinem a nossa população a checar notícias. Como a gente fala, trocar o pneu do carro com o carro andando. Ou seja, enquanto nós rastreamos a origem do dinheiro sujo de quem cria, né? Enquanto nós desmascaramos os gabinetes do ódio, nós precisamos educar, né? Conscientizar, como sempre fizemos. Esse é o nosso papel, o papel das nossas forças políticas. Lutar para que a consciência da população avance.